Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é o filo dos equinodermos. Aqui nós temos uma figura para representar alguns animais que estão dentro desse filo. Então, a gente tem a estrela do mar, a gente tem o ouriço do mar, a bolacha da praia, a serpente do mar, o pepino do mar e o lírio do mar. Então, como vocês podem observar, todos eles têm em comum a palavra mar ou praia, no caso da bolacha da praia. Então, são animais exclusivamente marinhos. Quais são as características que os animais que pertencem ao filo dos equinodermos apresentam? Então, eles têm a pele fina, coberta por espinhos, e o espinho ele serve para a defesa do animal. São exclusivamente marinhos, então a gente tem estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha da praia, também tem a serpente do mar e o lírio do mar. Esses animais, eles vivem no fundo do mar ou eles também são fixos à rocha, então eles apresentam pouco movimento. São os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar um endoesqueleto, então um esqueleto interno. O grupo anterior que a gente estudou foi o grupo dos artrópodes. Eu falei para vocês que os artrópodes têm exoesqueleto, e isso foi uma grande vantagem para que eles conquistassem diversos ambientes, porque o exoesqueleto, além de proteger o animal contra os predadores, protege contra a desidratação, então contra a perda de água para o ambiente. O endoesqueleto, ele é o esqueleto interno, então por fora dele nós temos a pele e temos o espinho. Apresentam simetria radial pentameral ou simetria pentarradial. Então nós conseguimos dividir o animal em 5 raios em 5 partes iguais. Esses animais apresentam um sistema digestório completo, então tem boca e tem ânus. A respiração pode ser branquial, através de brânquias, por difusão, que é a passagem tanto do gás oxigênio quanto do gás carbônico pelo corpo, ou, no caso, também por árvores respiratórias. O sistema circulatório e o sistema excretor são ausentes, então esses animais não apresentam sangue e eles também não apresentam um sistema para eliminar as excretas nitrogenadas, na forma de urina. O sistema nervoso é um anel nervoso localizado ao redor da boca, que apresenta 5 pares de nervos. A reprodução desses animais, ela consiste em reprodução sexuada na maior parte dos casos, os animais são dioicos, a fecundação é externa, então os gametas são lançados na água e se encontram na água. Acontece o desenvolvimento indireto. O que era o desenvolvimento indireto mesmo? É quando nós temos a presença de larva. Então, do ovo nasce uma larva e a larva vai se transformar em um adulto. Algumas espécies se reproduzem de forma assexuada, principalmente aqui no caso da estrela do mar, que se reproduz por regeneração. Então, se a estrela do mar ela perde um braço, esse braço perdido pode gerar uma nova estrela e no lugar que ela perdeu o braço, recupera, regenera e forma um novo braço. Como característica exclusiva desse grupo, a gente tem o sistema ambulacrário ou sistema ambulacral. O que é esse sistema? Então, ao redor do estômago existe um anel circular que é ligado a vários canais, a uma rede de canais, e esta placa central ela é ligada à placa madrepórica. Então, a água do mar ela entra pela placa madrepórica e ela vai circular através desses canais. O líquido que circula pelo sistema ambulacrário é muito semelhante à água do mar. Esse líquido circulando por esses canais circulares, eles vão chegar aos pés ambulacrários. Então, eles vão encher os pés ambulacrários. Então, aqui eu tenho a representação de um pé ambulacrário distendido e um pé retraído. Então, embaixo aqui do animal, por exemplo, a estrela do mar, nós temos essas estruturas chamadas de pés ambulacrários ou pés ambulacrais. Eles são responsáveis pela fixação do animal numa rocha, por exemplo, e também pela locomoção do animal.
Só que para que o animal se locomova, esses pés ambulacrários, eles têm que distender e retrair, ou seja, tem que encher de água e esvaziar, que seria o líquido que está circulando dentro do sistema ambulacrário. Então, esse líquido vai ser responsável pela locomoção do animal quando acontece a distensão e retração dos pés ambulacrários. Outra característica exclusiva do filo dos equinodermos é a lanterna de Aristóteles, só que ela não aparece em todos os animais desse filo, ela aparece apenas no ouriço do mar. Então, olhando aqui nesta figura, nós conseguimos descobrir onde é que está a lanterna de Aristóteles. Então, ela está voltada para baixo. Então, o animal ele fica nessa posição fixo a um substrato. Se você virar o animal, você consegue enxergar a lanterna de Aristóteles e os espinhos e também consegue enxergar os pés ambulacrários. Essa outra figura já representa um ouriço do mar morto, então aqui é o endoesqueleto e aqui está a lanterna de Aristóteles, que é formada por 5 conjuntos de dentes, dentes que são chamados calcários e afiados. Então, estes dentes são formados por ossos muito pequenos, ligados a músculos, e a função da lanterna de Aristóteles é raspar as algas que estão nas rochas e também alguns restos orgânicos. Então, a lanterna de Aristóteles tem função para a alimentação do ouriço do mar. Agora a gente vai ver a classificação do filo dos equinodermos. Então, nós temos 5 classes. A primeira classe, a asteroide. Dentro desta classe, nós temos como exemplo a estrela do mar. A estrela do mar ela apresenta um disco central e os seus braços. Na parte inferior estão os pés ambulacrários, que servem tanto para a locomoção do animal quanto para a captura de presa. Esses pés ambulacrários são muito extensos, eles auxiliam na captura dos mariscos e das ostras. A estrela do mar, quando ela vai se alimentar, ela projeta uma parte interna do seu estômago sobre a presa. E aí ela secreta as enzimas digestivas sobre a presa, iniciando a digestão. Depois ela retrai essa porção do estômago para dentro do seu corpo junto com a presa, finalizando a digestão. Uma característica importante aqui é a alta capacidade de regeneração que permite que este grupo realize a reprodução assexuada. Essa figura que eu coloquei de propósito para mostrar a regeneração de um dos braços da estrela do mar. Então, se eu fizer um cortezinho aqui no meio de um braço, acontece a regeneração desta forma. Mas se for perdido um braço, o braço perdido vai dar origem a uma nova estrela e vai crescer um novo braço ao redor daquele que foi perdido. Outra classe é a classe dos equinoides, onde estão o ouriço do mar e a bolacha da praia. Apresentam 5 fileiras de pés ambulacrais, no caso do ouriço do mar, espinhos muito grandes e também a lanterna de Aristóteles, que é exclusiva do ouriço do mar. Outra classe do filo dos equinodermos é a holoturoide, onde estão o pepino do mar, que está sendo representado nessa figura aqui. Não possuem espinhos e o endoesqueleto é muito reduzido, então o animal ele tem um corpo bem mole. Apresentam tentáculos ao redor da boca. Esses tentáculos são importantes para a alimentação porque ajudam na captura das partículas que estão em suspensão na água. Uma característica bem interessante desse animal é que ele não tem um sistema de defesa, então, para tentar fugir do predador, ele ejeta uma parte do seu sistema digestório. Então, ele coloca para fora uma parte das suas vísceras. Isso faz com que o predador se interesse em se alimentar pelas vísceras e eles acabam fugindo. Aquela porção que foi ejetada acaba se regenerando normalmente. Uma outra classe é a classe crinoide, representada pelos lírios do mar, que estão aqui nessa figura. Esses animais eles vivem fixos a uma rocha, apresentam braços longos e finos que circulam a boca. Então, eles parecem a crina de um cavalo, por isso que vem desse nome crinoide.
Os pés ambulacrais auxiliam na captura também de partículas que estão em suspensão na água, que é a forma de alimentação desse animal. E a última classe é a ofiuroide, onde estão as serpentes do mar, que nós temos aqui nessa figura uma serpente do mar. Esses braços longos, eles têm o que a gente chama de movimento serpentiforme, por isso é que o animal se chama serpente do mar. Alimentam-se também de partículas na água, mas existem algumas espécies que são predadoras e outras espécies que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. A gente chama elas de detritívoras.